já acordei com aquela vontadezinha de mamar. Eu também. Dá vontade de fazer isso o dia todo, né? Ainda bem que a mamãe tem um montão de gente preparada pra ajudar. O papai, a vovó, o chefe dela sabem o quanto o leite materno faz bem e sempre estão por perto para dar apoio. E claro, os profissionais de saúde, que sempre ajudam a mamãe quando ela precisa. Essa vida de mamãe é puxada, viu? Mas com seu apoio a gente mama muito mais tranquilo. Ministério da Saúde. Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Você sabia que a hepatite C é uma doença silenciosa que pode ser prevenida? Proteja-se. Use sempre camisinha. E não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, faça o teste. A hepatite C não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ministério da Saúde. Olá, muito boa noite. Está chegando na sua casa o Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. E na edição de hoje do Comunidade em Pauta, nós vamos conhecer um pouco mais da saúde de Tramandaí. Por isso, convidamos o secretário de Saúde da cidade, Luciano von Saltiel. Secretário Luciano, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite para participar aqui do Comunidade em Pauta. Passado a pandemia, o tempo pior da pandemia, quais foram os ensinamentos que ela deixou na área da saúde? Muito boa noite, um grande prazer tê-lo conosco. Boa noite, Sandro. Prazer muito grande estar contigo nessa nova empreitada, nessa nova missão. Com certeza tu vai desempenhar com todo o profissionalismo, com toda a dedicação que tu sempre faz em todos os meios de comunicação que tu atua, emprestando tua competência e teu talento à nossa comunidade e aos meios de comunicação que tu participas. Na realidade,
nós estamos ainda num período intrapandêmico, né? E muito dos ensinamentos e das preocupações e das expectativas ficam e ainda estão sob análise, né, Sandra? Nós temos ainda aí uma realidade de um quantitativo de infecção semanal em torno de 120 casos positivos por semana em Tramandaí. Então não é uma pandemia que a gente já venceu, a gente tem que estar alerta, tem que estar bastante vigilante em relação a isso, principalmente em relação à necessidade do uso de um insumo tão importante que é a vacina, e um dos ensinamentos que nós temos é como a comunidade, como as pessoas têm resistência, né, Sandra, a não só a vacina contra o coronavírus, o novo coronavírus que acomete por Covid-19, mas qualquer outra vacina é um insumo tão importante, um insumo tão benéfico à manutenção da vida, à prevenção de doenças importantes. E hoje a OMS se preocupa muito, não só na realidade brasileira, mas na realidade mundial, de uma corrente antivacinal. Então, o primeiro ensinamento que se tem é que primeiro foi aquela corrida para se obter a vacina, né? E depois a corrida para que essa vacina estivesse disponível, e hoje é a corrida pelo convencimento das pessoas da necessidade do uso desse insumo tão importante. Então, Tramandaí teve um diferencial bem importante em relação àquele período mais grave da pandemia, que foi a estratégia de visita domiciliar para aqueles casos menos graves, aqueles casos que tivessem menos agravados, casos de leve a moderado, que puderam ser atendidos nas residências, evitando que as pessoas tivessem que se deslocar na UPA naquele momento. Então, isso aí fez com que a UPA ficasse direcionada apenas para os casos mais graves, os casos que realmente necessitavam de um atendimento diferenciado. Então, nós conseguimos descomprimir todo o sistema. Isso foi um diferencial, isso foi um aprendizado, foi uma estratégia própria de Tramandaí. Nós conseguimos dar atenção aos casos mais graves na UPA, dar atenção aos casos leves a moderados em domicílio, porque nós tínhamos, naquela época, 5 cepas de síndrome respiratória aguda grave, H1N1, H3N2, gripe sazonal, resfriado comum e o coronavírus. Se nós fizéssemos aquela estratégia que a grande maioria optou, de levar todos a uma sala de espera, né, todos os pacientes com sintomas de leves até graves, para uma sala de espera, nós poderíamos aí estar possibilitando um cruzamento muito maior e uma contaminação muito maior da população. Então, naquele primeiro momento, no ano de 2020, nós conseguimos fazer esse enfrentamento de maneira muito adequada, e aí na segunda onda, no início de 2021, depois do Carnaval, realmente nós passamos por um período muito crítico, mesmo com essa estratégia de atendimento domiciliar, e aí o nosso agradecimento a toda a nossa equipe, ao respaldo que nós tivemos da administração, na gestão do prefeito Galto e do Flavinho Corso, dos colegas de gestão, mas nós tivemos um momento em que a unidade de pronto atendimento, e tu lembra que tu cobriu a inauguração da nossa unidade de pronto atendimento na Mário Tota, que hoje, graças a Deus, já se conseguiu reverter para uma unidade básica de saúde, está atuando na finalidade que se pensou no momento da elaboração do projeto, mas naquele momento nós abrimos o pronto atendimento com 10 leitos de observação. Nós tivemos que reverter
esse planejamento e levar o pronto atendimento respiratório para dentro da UPA e trazer o pronto atendimento geral para dentro da Mário Tota, porque o volume maior que nós tínhamos no início, a partir de fevereiro de 2021, foi de casos respiratórios, e nós chegamos a ter 28 pacientes em condição de ser transferido da UPA para a unidade hospitalar, sem que nós conseguíssemos leito para esses pacientes naquele momento. Pacientes entubados, pacientes em situação de UTI, mantidos aí ao longo de 12, 13 dias numa unidade de pronto atendimento. Então, realmente um cenário muito crítico, um cenário que realmente demandou de muita dedicação da equipe da UPA e da equipe da saúde como um todo, e principalmente demandou e nos pressionou muito no emocional das equipes, né? Porque realmente as unidades de pronto atendimento ao longo de todo o território nacional e via de regra, toda unidade de pronto atendimento é uma unidade de passagem. Tu estabiliza o paciente, tu trata o paciente, tu encaminha ele estável para uma unidade de referência. Então, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, não é manter um paciente ao longo de muito tempo em unidade de pronto atendimento. E essa situação nos fragilizou no ponto de vista emocional de uma maneira muito severa. Então, nós estamos hoje tendo muito o reflexo em saúde mental em relação à pandemia, que são processos de luto abrupto das pessoas não conseguindo se despedir dos seus entes queridos, as pessoas realmente tendo essa ruptura familiar de maneira muito, muito abrupta, muito severa. Temos também os processos de perdas econômicas, de perdas de emprego, de remanejamento de emprego. Isso aí afeta muito no emocional das pessoas e tem dado um reflexo em saúde mental muito grande. Hoje, 2022, tem sido um ano de um cuidado muito grande com a saúde mental. Também, a partir do próximo mês, nós vamos disponibilizar, estamos planejando, já solicitamos à empresa que contrata os profissionais médicos um atendimento com pneumologista, porque nós temos ainda pacientes e aumentou muito as sequelas respiratórias pós-pandêmica, né? Pós-infecção, melhor dizendo, por Covid-19. E, paralelo a isso, um ensinamento que tem que ficar para a comunidade são as medidas não farmacológicas de prevenção às síndromes respiratórias agudas graves, né? O uso de máscara, o distanciamento pessoa a pessoa, a não promover aglomeração e não frequentar aglomerações de maneira desnecessária. Lógico, as pessoas não vão deixar de viver, né? Mas que a gente viva com cuidado diferenciado, porque a pandemia nos ensinou que esse manejo, essa consciência, essa conduta não farmacológica que muitas vezes os povos orientais já têm. O paciente está com um sintoma gripal, já coloca uma máscara para pegar um metrô, para pegar um ônibus, para pegar um táxi. Isso, geralmente, nas culturas orientais, a gente observa isso com mais frequência. E aqui no Ocidente, nós não tínhamos muito isso. E agora a gente até verifica no cotidiano as pessoas usando máscara. Estou resfriado, vou ter que ir no banco, vou usar a máscara para proteger o meu semelhante, vou me proteger também. Então, essa cultura é uma cultura que acho que veio para ficar, né? E hoje nós estamos aí na iminência de mais uma emergência sanitária em relação à varíola dos macacos, né? Que a gente está acompanhando com apreensão toda essa evolução, esperando que já alguns movimentos do próprio Ministério da Saúde na busca de antiviral e também de vacina para prevenção, que a gente possa realmente ter um enfrentamento mais favorável do que nós tivemos em relação à Covid-19. Agora, um fato importante que cabe destaque do período mais forte da pandemia foi a contaminação de servidores da saúde, inclusive óbitos
de médicos, muitos enfermeiros, técnicos em enfermagem, servidores em geral da Secretaria da Saúde que foram contaminados. Como é que vocês trabalharam naquele período onde havia um afastamento muito grande diário de servidores da saúde, deixando uma lacuna no atendimento? É um momento muito, muito triste, um momento muito crítico, quando um colega se contamina, e isso é uma situação que acometeu a grande maioria. São poucos servidores que não se contagiaram em um período ou outro. Nós tivemos óbitos, nós tivemos perdas importantes, né? Toda a perda é importante, mas pessoas que tinham um legado e têm um legado e vão ficar sempre lembradas pelo legado em relação à saúde pública de Tramandaí, da região e de outras regiões que atuaram, né? De outros países, inclusive, que atuaram alguns médicos. Mas é uma situação que sobrecarregou muito, não só do ponto de vista físico, as nossas equipes, mas também do ponto de vista financeiro, o próprio município, que gera toda uma demanda por hora extra, por um investimento ainda maior, né, do que a gente poderia dimensionar. E não é um profissional que se encontre de maneira disponível no mercado. Todos os municípios, todos os serviços de pronto atendimento, todos os hospitais estavam na mesma situação, né? E até hoje a gente tem um nível de contágio ainda e de afastamento por síndrome respiratória ainda elevado, né? Porque nós estamos num período que as doenças respiratórias são mais prevalentes e neste momento, até que se teste o paciente ou o colega, aí nós temos que afastar e os profissionais se afastam realmente no sentido de prevenir o contágio do seu colega e até dos seus pacientes, né? Em relação à vacinação, o que você analisa em relação ao afastamento das pessoas, principalmente da terceira e da quarta dose? Nós tivemos aquele primeiro momento, como você próprio citou, quando chegou a vacina e as pessoas indo em massa aos postos de saúde buscando a vacinação. A primeira e a segunda dose, nós tivemos grandes filas e uma procura intensa. A partir de então, as pessoas começaram a diminuir a ida ao posto de saúde para ser vacinado com a terceira, a quarta dose, enfim. O que você acha que levou as pessoas a deixarem de tomar a terceira e a quarta dose, principalmente? Sandro, tem uma questão em relação à curva de contágio, né? No momento que essa curva que estava ascendendo, né, estava subindo, no momento de muita apreensão de um número muito elevado de óbitos, né, e noticiados, e hoje ainda nós temos uma média móvel em torno de 290 óbitos por semana, né? Então é muito importante que não se baixe a guarda, porque 290 é um Boeing e meio, né, praticamente diariamente caindo, né, em território nacional, equivale a um Boeing e meio, e isso aí não é uma notícia que a gente tenha que acostumar, né? E as pessoas, isso é da natureza humana, as pessoas se acostumam com situações difíceis, se acostumam com situação de crise, e aquele primeiro momento, aquela busca pela vacina, aquela necessidade de se proteger, realmente impactou. No momento que começou a baixar essa curva, no momento que as pessoas começaram a se acostumar com essa situação de crise, que é uma situação, né, uma crise sanitária, mas é uma situação diferenciada na vida das pessoas, as pessoas começaram a não ter mais aquela preocupação permanente em relação de como se prevenir, como se precaver, o que eu posso lançar a mão para que eu possa realmente ter uma situação de saúde mais favorável. E realmente, se a gente olhar para os números, a primeira dose nós atingimos 84% da população, segunda dose 75%, quase 76% da população, a terceira dose 45%, a quarta dose agora 15%. Né? Então, tu vai começando a notar, tá baixando o nível de contágio, está baixando o volume de óbitos, né? O número absoluto de óbitos. Então daqui a pouco não é
não é tanto como falavam, ou não é tanto como foi noticiado, e mais um movimento contrário à vacina, com uma série de informações produzidas e até muitas vezes manipuladas de forma errada, né? Induzindo as pessoas a não buscar essa vacina. Não, a superdosagem, quero ver o que vai acontecer com a sobreposição de doses, quero ver o que vai acontecer no organismo daqui a pouco. Então, situações dessa natureza, como a gente aconteceu lá no final da década de 90, quando começou a vacina da influenza. Tu te lembra que muitas vezes eu lembro que o que era noticiado é que o Ministério queria matar os idosos para não pagar a aposentadoria. Lembra dessa história aí, né? Então, assim, sempre que há uma rede de notícias falsas e notícias que não somam em nada para a melhoria da sociedade, mas existe uma parcela que vai em sintonia com esse tipo de informação e vai aderir a esse tipo de informação, dissimular esse tipo de informação, e quem dissimula essa informação certamente não vai à sala de vacina se vacinar, né? E isso é uma preocupação não só em relação à Covid-19, ao novo coronavírus, mas em relação a qualquer outra doença. Hoje nós vamos, e hoje fizemos uma reunião com a 18ª, com nossas equipes de coordenadores de unidade de saúde, com os enfermeiros que coordenam as unidades, e também com os vacinadores e com a coordenação de atenção em saúde, no sentido de estabelecer uma estratégia que vai ser deflagrada pelo governo do Estado, no sentido de revisar todos os esquemas vacinais hoje na nossa comunidade e no Estado do Rio Grande do Sul. Porque é muito importante que a comunidade lance mão desse insumo tão valioso. Tantas doenças não têm a possibilidade de prevenção, e as doenças que a gente tem possibilidade de fazer a vacina para promover realmente a saúde e prevenir a doença, elas devem ser levadas em consideração, levadas muito a sério, né? Não só para as crianças, mas o paciente todo, em toda a sua fase, em toda a sua faixa etária que tiver necessidade de fazer um reforço vacinal, deve buscar a sala de vacina para fazer esse reforço vacinal. Agora, em relação ainda à vacinação, e você falou uma coisa muito importante, as faixas etárias. Geralmente, quando se fala em vacina, com exceção da Covid, nós pensamos nas crianças, mas os adolescentes também têm uma série de vacinas, assim como os adultos. Eu vou citar aqui, por exemplo, a hepatite B, a meningite, o HPV para os adolescentes. Há uma procura por essas vacinas atualmente? Tétano, raiva, tem, né? Então tem uma série de vacinas que devem ser atualizadas periodicamente, né? Então, você que está nos assistindo, você que é chefe de família, você que é formador de opinião no seu grupo social, nos ajude nessa empreitada, nos ajude nessa cruzada. Vamos verificar assim, quais são as vacinas. Vamos visitar a sala de vacina como se visita o consultório médico, como se visita o consultório odontológico, como se visita o seu barbeiro, a sua manicure. Vamos ter esse hábito de visitar a sala de vacina. Olha, o que eu preciso fazer para atualizar o meu esquema vacinal? E vamos tentar recuperar esse esquema vacinal para que a gente possa realmente promover saúde, né, e ficar em dia com a sua saúde no seu cotidiano. Ok. O Comunidade em Pauta faz um rápido intervalo e nós voltamos em instantes, seguindo aqui nessa conversa com o secretário de Saúde de Tramandaí, Luciano von Satiel. Já acordei com aquela vontadezinha de mamar. Eu também. Dá vontade de fazer isso o dia todo, né? Ainda bem que a mamãe tem um montão de gente preparada para ajudar. O papai, a vovó, o chefe dela sabem o quanto o leite materno faz bem e sempre estão por perto para dar apoio. E, claro, os profissionais de saúde, que sempre ajudam a mamãe quando ela precisa. Essa vida de mamãe é puxada, viu? Mas com seu apoio a gente mama muito mais tranquilo. Ministério da Saúde.
Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Você sabia que a hepatite C é uma doença silenciosa que pode ser prevenida? Proteja-se. Use sempre camisinha. E não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, faça o teste. A hepatite C não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ministério da Saúde. Comunidade em Pauta está de volta e o Comunidade em Pauta é um programa da TV Nativos, a primeira TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, além das plataformas Facebook, YouTube e no portal nativos.com.br. No programa de hoje temos a participação do secretário de Saúde de Tramandaí, Luciano von Saltiel. E neste bloco, secretário, gostaríamos que você informasse ao telespectador da TV Nativos em relação ao financiamento da saúde. Nós sabemos que a questão dos recursos ela é fundamental para o bom andamento da gestão desta área, mas que os municípios, a maioria dos municípios brasileiros não recebem os recursos suficientes para uma saúde eficiente. Em Tramandaí, por exemplo, nós temos um financiamento muito maior por parte do município que da própria União. O município tem a obrigação de investir 15% do seu orçamento anual em saúde, mas Tramandaí passa de 30% em muitos meses. Como é que funciona essa questão do financiamento e qual é a situação atual dos recursos da saúde, secretário? Sandro, isso aí é uma situação muito importante. É muito importante também que tu faça essa abordagem, que quando se fala em saúde, se fala na assistência, na ponta, no dia a dia, na rotina, e é uma questão que a gente preconiza, o atendimento humanizado, o atendimento acolhedor, uma questão que a gente bate e reforça sempre com as nossas equipes. Mas nessa retaguarda tem todo um setor de planejamento, setor de organização financeira, que trabalha em parceria com a Secretaria da Fazenda, trabalha em parceria com o gabinete do prefeito, o gabinete do vice, no sentido de viabilizar que essas ações da ponta possam ser realizadas. É muito importante que a comunidade entenda que a saúde preconizada pelo artigo 96 da Constituição, saúde é um direito de todos, um dever do Estado, no sentido amplo, né? Estado aí compreendido o Estado brasileiro, a União,
os estados e os municípios, os 27 estados, os 5.570 municípios brasileiros e os 497 municípios gaúchos, esse artigo 196 ele foi regulamentado por legislação complementar, legislação ordinária, e até o nível das portarias ministeriais, até o nível das portarias das secretarias de Estado, a partir de fóruns de discussão e de pactuação, mesas de pactuação bipartite, que é onde senta o representante dos estados com o representante dos municípios, e uma mesa de negociação tripartite, onde senta o representante do Ministério da Saúde, o representante das secretarias de Estado da Saúde e o representante dos secretários municipais de saúde, 5 de cada representação, para todo o Brasil. Então, isso aí se estabelece os níveis hierárquicos do Sistema Único de Saúde. O nível de responsabilidade de cada município, o nível de responsabilidade do Estado, o nível de responsabilidade da União. Então, os municípios, via de regra, são responsáveis pela atenção básica. O que seria a atenção básica? Clínico geral, pediatria, ginecologia, odonto, vigilância sanitária, vigilância em saúde, que é a sanitária, epidemiológica, ambiental, de saúde do trabalhador, né? Os pronto-atendimentos, tá? Então, todo o restante é média complexidade. A média complexidade ela deveria ser acessada através de sistema de regulação disponibilizado pela gestão estadual com cofinanciamento também da União. A maioria dos municípios que tem que acessar a média complexidade muitas vezes não consegue acessar a média complexidade porque existe uma oferta de serviço muito menor do que a demanda existente. E o nosso município não é diferente disso. Então, nós temos uma rede da atenção básica calcada hoje em 10 unidades, são 5 unidades básicas de saúde e 5 unidades de SF, nós ampliamos essa rede, inclusive, e mais 9 estruturas assistenciais de média complexidade, aí entra a CAPES, entra a SAI, Centro de Especialidade, Farmácia Municipal, a UPA e a base do SAMU, né? O CEMUVES. Então, muito dos exames hoje custeados, muito das consultas especializadas custeadas, muito do que é investido em saúde é também suplementando a falta de acesso ofertado pela gestão estadual, né? Nós temos uma estratégia voltada ao credenciamento de serviços que hoje demanda em torno de R$550 mil por mês do município de Tramandaí para exames, para consultas, para procedimentos, especialidades de média complexidade que deveriam ser ofertados pelo Estado. Isso aí já gera uma distorção financeira muito grande. Se a gente pensar que hoje o financiamento da assistência farmacêutica básica, por exemplo, que também é tripartite, nós recebemos o ano passado para fazer assistência farmacêutica em torno de R$ 8,05 por habitante por ano, né, para fazer essa assistência farmacêutica, R$ 8,00 por habitante por ano, para dar conta de todo o rol dos 178 fármacos disponíveis na farmácia. Para nós termos uma ideia de evolução, em 2015 foram dispensados medicamentos para 77.936 pessoas. Tá? 2016, 73.264. 2017, 74.381. 2018, 81 mil pessoas. 2019, 84 mil pessoas. 2020, 146 mil pessoas. 2021, 155.500 pessoas, pacientes atendidos ao longo do ano com dispensação efetiva, não aquela informação, vou lá ver se tem o remédio e eventualmente não tem. Não, pacientes que saíram da farmácia com medicação efetiva. Até dia 10 de julho passado, quando eu pedi uma atualização,
nós já tínhamos dispensado para 90 mil pessoas, o que dá uma projeção de 174 mil pessoas até o final do ano. Secretário, essa... Para ver a evolução, eu só estou trazendo o seguinte, Sim. desculpa, para ver a evolução da população de Tramandaí, da demanda de Tramandaí, de 77 para 172 mil. Essa é uma questão de extrema importância e é bom que o telespectador saiba desta distorção, porque nós vivemos numa região onde as pessoas muitas vezes passam por aqui no final de semana, ficam uma semana, enfim, elas têm a sua base no interior, na região metropolitana, mas são atendidas aqui no município de Tramandaí, mas não estão na base de cálculo dos 54 mil habitantes. Exatamente. E o recurso que vem é sobre esses 54 mil habitantes. Como fechar essa conta desta população flutuante que é atendida nos postos de saúde? Exatamente, Sandra. Eu já até abordei esse tema no final do ano passado contigo na rádio, né? Me deu uma oportunidade muito importante de levar ao conhecimento da comunidade um manifesto que a gente elaborou lá em outubro do ano passado, em que dizia os municípios do litoral pedem socorro. Por que pedem socorro? Pedem socorro porque nossos municípios, principalmente os municípios da Orla, a partir de 2020, a partir do início da pandemia, em que houve uma flexibilização das relações de trabalho, então aquele sonho antigo que as pessoas tinham de morar no litoral e eventualmente se deslocar ao seu trabalho na região metropolitana, na região dos vales, nas regiões mais próximas aqui do nosso litoral norte, esse sonho se concretizou. E a gente viu a nossa população sair dos 53 mil oficial. Hoje, a Tramandaí gira em torno de 80 mil pessoas. Tá? E a gente saúda, nesse momento, a realização do censo demográfico, mas lembrando a todos os nossos telespectadores que esse censo deveria ter sido feito em 2020. Não foi feito por conta da pandemia, só que o não fazer o censo não desobriga a União e o Estado da sensibilidade e do bom senso, né? De ver uma região como a região do litoral norte do Rio Grande do Sul, principalmente na faixa central litorânea, que vai de Arroio do Sal até Balneário Pinhal, que tem uma facilidade maior de acesso e um tempo mais rápido de acesso à região metropolitana. Essa região aumentou muito mais do que as outras regiões e algumas outras regiões de importância turística. Então, a nossa população hoje gira em torno de 80 mil pessoas. Se a gente pegar um levantamento da Corsã, que eu solicitei também, nós tivemos um aumento de 26% na baixa temporada do consumo de água. Se pegarem também o consumo de energia elétrica, vai bater muito mais, inclusive, porque a Corsã tem algumas áreas do município que não tem rede oficial. Então, esse consumo de água de 26%, se a gente bater em cima, vai dar em torno de 67 mil, e mais os 10 mil ali vai dar os 77 mil. Os cartões SUS também aumentaram muito. Os cartões SUS aumentaram muito, e o que o telespectador tem que entender, que toda transferência constitucional, todo repasse de fundo de participação dos municípios, de fundo de desenvolvimento da educação, do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social, de todos os outros recursos de transferência, inclusive do ICMS, tem uma parcela proporcional à população, é proporcional à população fixa. Tá? Não é proporcional a essa diferença da população que hoje vive e, lançando mão do seu comprovante de residência, vai fazer o seu cartão SUS aqui e vai acessar aos exames, vai acessar os medicamentos, vai acessar toda a gama de atendimento da saúde, e não só da saúde, vai acessar a educação, vai demandar da coleta de resíduos sólidos que o município paga por quilo, né, para que seja recolhido, vai demandar de obras, vai demandar de segurança pública. Todo o orçamento público do município está hoje distorcido por conta dessa falta de bom senso em cima do censo que retardou. Esse censo que está sendo realizado hoje, começou ontem, né? Começou no início do mês de agosto,
ele vai ter a sua homologação ao longo de 2023, vai ser conferido, vai ser questionado até, inclusive, por alguns municípios, e vai ser homologado seus resultados em 2023 e os resultados financeiros somente em 2024. Então, nós vamos ter 4 anos de um déficit operacional, de um déficit financeiro muito grande. É um impacto muito grande aos municípios que vem cada vez mais assumindo o papel do Estado e o papel da União já ao natural, como eu já coloquei anteriormente, por força da falta de acesso a procedimentos, a exames de média complexidade. O município se obriga a bancar essa falta de acesso para que o município não fique desassistido por completo. Então, nós já estamos dando acesso a toda a atenção básica e precisamos ampliar, e nosso planejamento é a ampliação da atenção básica. Só que, para mim ampliar a atenção básica, eu preciso que o Estado assuma realmente seu papel de fazer média e alta complexidade. Nós estamos pedindo, inclusive, revisão de tetos físicos e financeiros de média complexidade. Isso é uma pauta que deve ser uma pauta, inclusive, dos programas de governo dos próximos governadores, que realmente gestione junto ao Ministério da Saúde, porque o teto de média complexidade do Estado é um teto achatado historicamente, muito aquém da necessidade da população gaúcha, e é importante que essa pauta chegue em Brasília para que nós possamos aumentar o teto de média complexidade dos estados, não só do Rio Grande do Sul, e, por consequência, esse acesso mais facilitado aos munícipes e aos municípios em relação à média complexidade, tentando também equilibrar por esse prisma as contas municipais. Agora, secretário, há um longo caminho, principalmente político, para mudar essa questão do financiamento. Primeiro, os baixos valores em fichas de atendimentos, em procedimentos, na medicação, como você próprio salientou. Mas tem que ter um esforço político dos municípios, dos secretários de saúde, dos próprios prefeitos, para que se altere isto? Ou você acredita que nós vamos continuar eternamente com esta situação? Há uma necessidade muito grande de união, Sandro, em torno das bandeiras municipalistas. Tá? O município é o ente onde ocorre o fato, o ente concreto da federação é o município. Então, muitas vezes, os municípios não têm, e as lideranças não têm a real dimensão da importância de um município. Onde acontece a concretude do fato, e se o presidente chegar hoje em qualquer um dos municípios gaúchos, ele vai ser atendido na assistência à saúde, não pelo Ministério da Saúde, vai ser atendido pela estrutura municipal, né? Então, se o governador chegar aqui, vai ser atendido na estrutura municipal também. Então, para ver que o Estado e a União são abstrações, é o somatório das concretudes dos municípios. Então, os anseios somados, eles têm que fazer reflexo em nível estadual e nível federal aos anseios dos municípios, e não na imposição dos estados e da União. Então, essa mudança de paradigma tem que ser feita. Então, no momento que uma região inteira que se vê pressionada, aumentada nos seus orçamentos, a própria Federação dos Municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, e aí, naquele momento, a gente fez contato tanto com a FAMURS quanto com a CNM, no sentido de tentar sensibilizar. Porque, de um lado, nós temos o aumento da população, né, que é inegável. De outro lado, nós tivemos o aumento do custo de fazer saúde, que nós tínhamos aí em 2016 uma caixa de luva a R$16, hoje nós estamos na faixa de 35, já teve muito mais no período da pandemia. Então, mais o aumento vegetativo das folhas de pagamento, que é o reajuste que se dá anualmente. Então, aumenta a base de necessidade, aumenta o custo de ofertar serviço a essa base, e diminui-se ainda os recursos, é uma conta que não vai fechar, né? Não vai fechar nunca.
Então, nós precisamos realmente desse olhar municipalista, desse congregar de força entre todos os municípios da região, entre todas as entidades municipalistas. Aí nós temos a União de Vereadores, nós temos as câmaras de vereadores que podem se irmanar nesse processo e realmente pressionar para que haja, antes dos reflexos do censo, para que haja uma possibilidade de revisão dos recursos públicos destinados às áreas específicas, como saúde, assistência, educação, segurança, e principalmente no FPM, no Fundo de Participação dos Municípios, que é o grande reflexo hoje nos orçamentos municipais. Agora, secretário, há situações que realmente são muito complexas e muito difíceis para o prefeito, para o secretário da Saúde, para o município, que são as ações judiciais. Muitas vezes o contribuinte, o cidadão, não consegue um exame que não é de responsabilidade do município, não consegue um especialista que não é de responsabilidade do município, sim do Estado ou da União. Quando há uma maior complexidade, ele ingressa na justiça e imediatamente ganha uma liminar e a prefeitura tem que bancar o médico, tem que bancar o exame, tem que bancar cirurgias, muitas vezes caras. Como é que vocês resolvem esse problema que tem que ser feito de imediato? E muitas vezes não há leitos, não há dinheiro, não há um orçamento para isso, mas tem que ser feito porque a justiça assim o determinou, numa situação que deveria determinar ao Estado ou à União, mas cai no colo do município. Sandro, felizmente, em algumas situações, os operadores do direito, e aqui a gente faz um reconhecimento muito importante à nossa Defensoria Pública aqui de Tramandaí, principalmente o Dr. Clóvis Bosa Neto e todos os seus colegas. A gente tem tido, desde 2017, nós fizemos uma reunião com a Defensoria e expusemos, né, essas questões da hierarquização. E muitas vezes a Defensoria tem demandado, né, aquela história, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Tem demandado ao município aquilo que realmente é de obrigação do município, mas tem demandado exclusivamente ao Estado aquilo que é de obrigação do Estado. E é muito importante que aqueles operadores do direito que hoje nos assistem tenham essa visão, né? As bancas privadas, os advogados privados, que muitas vezes demandam por seus clientes, que demandem não apenas na letra fria do artigo 96, que diz que é a obrigação do Estado de maneira solidária, mas que leve em consideração toda a legislação complementar, e aí ao passo que, se tu lançar a mão apenas do artigo da Constituição, que não é autorregulamentar, não se autorregulamenta, tu está rasgando toda a história de construção do sistema público, né, do Sistema Único de Saúde. Tudo que foi construído, legislação complementar, tudo que foi construído nos fóruns de pactuação, de legislação ordinária, está sendo rasgado, toda a história está sendo rasgada. Então, assim, na realidade, é um desserviço ao direito, né, porque o direito não se resume apenas à Constituição. É muito fácil peticionar em cima da Constituição, né? Mas, assim, vamos realmente peticionar, vamos realmente demandar e realmente defender o acesso dos seus clientes, do nosso munícipe, e a gente defende o acesso do nosso munícipe, mas realmente direcionando essa demanda de maneira adequada. A gente tem tido realmente muito sucesso no sentido de buscar até do Estado que assuma o seu papel nessas demandas judiciais. Em algumas situações não, mas geralmente a gente tem tido um bom resultado. O Comunidade em Pauta vai a mais um intervalo. Voltamos em instantes, falando de saúde, falando da saúde de Tramandaí, com o secretário municipal, Luciano von Saltiel. Já acordei com aquela vontade de mamar. Eu também. Dá vontade de fazer isso o dia todo, né? Ainda bem que a mamãe tem um montão de gente preparada para ajudar. O papai, a vovó, o chefe dela sabem o quanto o leite materno faz bem e sempre estão por perto para dar apoio. E claro, os profissionais de saúde, que sempre ajudam a mamãe quando ela precisa. Essa vida de mamãe é puxada, viu? Mas com seu apoio a gente mama muito mais tranquilo. Ministério da Saúde.
Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Você sabia que a hepatite C é uma doença silenciosa que pode ser prevenida? Proteja-se. Use sempre camisinha. E não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, faça o teste. A hepatite C não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ministério da Saúde. Estamos de volta com Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. E nessa edição do Comunidade em Pauta, nós estamos conhecendo um pouco mais sobre saúde, um pouco mais sobre a saúde de Tramandaí, conversando com o secretário municipal Luciano von Saltiel. Secretário, manter uma estrutura de saúde, ela é bastante complexa, requer recursos humanos, requer equipamentos, requer unidades físicas, requer veículos. Como é que é a estrutura hoje da Secretaria da Saúde de Tramandaí para dar uma atenção qualificada ao cidadão? Sandro, quando nós assumimos aqui em Tramandaí, nós tivemos constatamos, né, no diagnóstico inicial aí a secretaria realmente subdimensionada em relação à atenção básica, que é o nosso papel principal, e trabalhamos muito no sentido de qualificar melhor essa estrutura e com reformas de unidades, com conclusão de unidades que estavam muito aí abandonadas, né? E conseguimos entregar à comunidade aí a UBS da Zona Sul, UBS do Parque dos Presidentes, UBS Mário Tota, agora a última, né, que iniciou esse ano o atendimento, a UBS da São Francisco 2, né, no novo prédio, e realmente modificar um pouco esse cenário da atenção básica. Nós temos muito ainda que evoluir, nós estamos ainda aguardando recursos para a construção de mais 3 unidades de saúde. Estamos agora, desde o dia 26 de junho, num processo de reforma total da unidade de pronto atendimento. Infelizmente, uma unidade de um porte muito bom, né, que deveria ter tido um cuidado em relação
a construção, e é um prédio que foi inaugurado em 2016, hoje tem que ser quase todo ele reformado. E um detalhe, antes da inauguração já foi feita uma reforma. Pois é, isso eu não estava aqui, mas há relatos nesse sentido. Entendeu? Então assim, é um prédio que hoje está sendo reformado o telhado, reformado o gesso, porque infiltrou água, reformado o piso, porque o piso cedeu, né? Então, nós estamos trabalhando com muito afinco no sentido de dar realmente à comunidade de Tramandaí um prédio em condições dignas de atendê-la, e também aos profissionais que lá atuam, um prédio em condições técnicas e também dignas da atuação desses profissionais, de todas as áreas que lá atendem. Nós estamos agora no processo também de elaboração do projeto de reforma do antigo prédio que sediava o São Francisco II, né, que vai sediar o SAI, e aí nós vamos dar mais espaço ao Centro de Especialidade e ao EMAD. Nosso projeto também é de reforma, de construção, na realidade, de uma unidade nova na Barra, né, que é a última unidade que nós reformamos a Cruzeiro, nós reformamos a Indianópolis, nós reformamos o SF do Agual, né, entregamos a OBS no Parque dos Presidentes, dividindo ali a demanda da população. Reformamos e terminamos com uma infiltração de água bastante severa aqui no Centro de Especialidades. Existem alguns detalhezinhos para fazer no prédio também. Hoje, nós já conseguimos fazer um registro de preço, uma licitação por registro de preço por hora trabalhada para profissionais de diversas áreas da construção civil, visando dar manutenção, então, de pedreiro, carpinteiro, azulejista, pintor, encanador, eletricista, para, no momento que a gente precisar lançar a mão, a engenharia, a Secretaria de Obras, através do Departamento de Engenharia, demanda, faz um orçamento prévio e a gente contrata o serviço através desse registro de preço e também do registro de preço de material de construção. Então, para dar mais celeridade a esses processos, são processos que a gente vai construindo ao longo, né, da gestão para aprimorar essa manutenção. Em relação a veículos, nós estamos aí aguardando a conclusão do processo de compra de mais uma ambulância para a UPA, então vai ser a 4ª ambulância da UPA nesse período, e estamos também aguardando para setembro a liberação de mais uma unidade móvel para trabalhar conosco no SAMU. Então, são 2 ambulâncias do SAMU nesse período e 4 ambulâncias na UPA. Duas vans com acessibilidade foram adquiridas, agora recebemos mais 2 MOBs, né, 2 veículos MOBs, e entregamos também esse ano uma Fiat Toro para o EMAD. Então, de 2017 para cá, já estamos batendo em 20 veículos já adquiridos para o município próximo disso, né? E a nossa expectativa é realmente dar uma melhor condição de suporte logístico, não só para os pacientes, mas também para as equipes que atuam e a necessidade de deslocamento. Nós tínhamos um veículo do EMAD que parava mais na oficina do que funcionando, né? Então, conseguimos realmente, com o recurso de emenda parlamentar, com muita criatividade, fazendo realmente o recurso render, né? E aí diversas forças políticas apoiando nesse sentido, né? De diversas correntes aí, com vários parlamentares direcionando recursos para Tramandaí, a gente vai conseguindo qualificar cada vez mais essa frota de veículos que serve a comunidade no dia a dia. Além disso, nós temos ainda atendimento de transporte de pacientes em tratamento fora do município, muito embora a gama de oferta aqui tenha aumentado ainda mais, mas tem ainda uma necessidade de deslocamento de pacientes, também por empresa terceirizada, a fim de aumentar essa possibilidade de atendimento à população. Então, realmente nesse período aí nós concluímos também o CEMUVES, centralizando
a vigilância de saúde, né, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental, a vigilância epidemiológica de saúde do trabalhador toda em um único endereço, né, ao lado da farmácia. Concluímos o SEC, que é o Centro de Educação Continuada, em cima da farmácia, e agora a farmácia está em fase de revitalização também, de qualificação, inclusive do acesso. Estamos adquirindo o totem com senha também para facilitar o ordenamento do atendimento naquela unidade. Estamos distribuindo, nesse momento, mobiliário para as unidades e equipamentos de informática no sentido de qualificar ainda mais e possibilitar a informatização a pleno das nossas unidades. Nosso objetivo é realmente implantar prontuário eletrônico em todas as unidades, que nós consigamos fazer uma integração, inclusive gerencial, para que nós possamos diminuir o desperdício, né, com duplicidade de exames, com duplicidade de prescrição, integrando toda a rede básica também com a unidade de pronto atendimento. Então, o nosso planejamento realmente é tentar fazer mais com menos, como a gente disse lá no início, lá em outubro de 2017, quando assumimos aqui com muita honra, atendendo o convite do prefeito Galto e do Flavinho Corso. Para finalizarmos, em 2 minutos, secretário, em relação a médicos, o que o município oferece de especialidades, de atendimento pediátrico, por exemplo, que nós sabemos que é uma dificuldade de praticamente todos os municípios brasileiros? Sandro, quando nós assumimos aqui, as crianças, para terem acesso a pediatra, tinham que ter um caso agudo e ir à UPA, né? E foi uma realidade que a gente mexeu de início e temos muita dificuldade ainda por conta da oferta de serviços, principalmente nessa especialidade, na pediatria, mas com muito afinco, com muita dedicação, e aí com a dedicação das empresas que prestam serviço para nós, e nesse período aí já foram 3 ou 4 empresas prestando serviço, e a todas a gente demanda uma reestruturação, uma releitura da atenção básica. Lá pela metade da década de 90, se estabeleceu que a atenção básica, ao invés de fazer aquele tripé de a clínica geral, de pediatria, de gineco-obstetrícia, se resumiria apenas em um médico de saúde da família. Isso aí, na realidade, por falta, inclusive, de profissionais com perfil, até de formação em saúde da família e da comunidade, em residência médica nessa área, existe uma falta de oferta. E nós restabelecemos aquele tripé original, com pediatra e com gineco-obstetra. Isso aí é uma situação que a gente tem qualificado nossas equipes com pediatria também nas unidades básicas de saúde, para que nós possamos atender as crianças no início do sintoma, no início, e que se possa fazer esse acompanhamento das crianças na sua rotina, na rotina de desenvolvimento infantil, que há uma necessidade de abordagem por parte do pediatra, que nós não tenhamos que apenas agudizar esse caso e levar esse caso de forma mais grave para a unidade de pronto atendimento. Então, hoje, a UPA conta com 2 pediatras, né? Um vai das 8 às 20, outro vai das 11 às 23 horas. São poucas unidades de pronto atendimento da região que contam com pediatria, a gente conta. E também as nossas unidades básicas contam com pediatra, a gente está ampliando ainda mais. Contam com gineco-obstetra, e a nossa intenção, nosso planejamento para esse ano já seria a inserção de geriatria e gerontologia nas unidades básicas de saúde. Por uma questão financeira, nós estamos ainda retraindo essa estratégia. Mas a nossa intenção, a partir do ano que vem, é que nós tenhamos mais esse profissional para atender essa população que cada vez mais longeva, cada vez com uma expectativa de vida mais elevada, tem sim que ser estimulada a envelhecer com qualidade de vida, com autonomia, com discernimento. Então, esse trabalho da geriatria e gerontologia tem que ser desenvolvido com essa ênfase. No centro de especialidade, nós temos urologista, cirurgião geral, gineco, infectologista, gastroenterologista, traumato-ortopedista. Então,
uma gama de profissionais, né, de média complexidade, que aí já é a obrigação do Estado, e que o município banca, para que, inclusive, agora, a partir do final do mês, devemos ter pneumologista também no centro de especialidade, que é uma solicitação, uma demanda necessária da comunidade para que nós tenhamos realmente a possibilidade de fazer frente a esse novo perfil de pacientes, principalmente os pacientes que foram acometidos por Covid-19. Perfeito. Nós conversamos aqui no Comunidade em Pauta com o secretário da Saúde de Tramandaí, Luciano von Satiel. Secretário, foi um prazer tê-lo conosco. Uma boa noite. Obrigado, Sandro. Prazer muito grande conversar contigo, principalmente nesse início, né, de jornada desse novo empreendimento em comunicação que realmente vai trazer uma nova forma de visualizar o litoral, agora a partir de um canal de TV. Realmente muito importante essa visão que se tenha de Tramandaí, a capital das praias, e parabenizar mais uma vez a ti por conduzir a toda a direção do canal, pelo empreendimento feito, e desejar à nossa comunidade que tenhamos todos uma boa noite e um grande abraço a todos. E o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui. Desejamos a todos uma boa noite, agradecendo a audiência.